Olha, um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal mostrou que de janeiro a novembro deste ano, mais de 313 mil veículos e 360 mil pessoas foram fiscalizadas pelos agentes das forças de segurança. Além disso, mais de 33 mil pessoas foram flagradas realizando ultrapassagens de forma indevida. Cerca de 99 infrações desse tipo foram registradas. Sobre esses e outros assuntos, eu converso agora ao vivo por telefone com o policial rodoviário federal, Mário Henrique. Bom dia, Mário, seja bem-vindo. Bom dia, Emerson Miranda, tudo bom? Todos os ouvintes do programa, agradeço o convite de estar participando e falando um pouco a respeito das ações da Polícia Rodoviária Federal, principalmente em relação ao combate a esse tipo de infração de ultrapassagens locais proibidos. Mário, eu comecei falando aí sobre essas infrações praticadas pelos motoristas nas estradas. Em quais trechos do nosso estado são mais comuns esses tipos de ocorrência e por quê? Certo. A BR-101, infelizmente, é um ponto negativo em relação a essas ultrapassagens em locais proibidos e geralmente vão ser em BRs que não sejam duplicadas, como a gente chama, como é o caso da BR-324. Né? Então, como a BR-324 ainda é um trecho de BR, em sua grande maioria, onde temos um maior fluxo de veículos em que ela é duplicada, então não existe muito essa questão dessa infração, das ultrapassagens proibidas. Mas a partir do momento em que pegamos trechos de BRs não duplicadas, como é o caso da BR-101, muitos trechos também da BR-116, nós conseguimos visualizar esse tipo de infração, dessa conduta, que inclusive é uma conduta extremamente perigosa e que coloca em risco não só a pessoa que está fazendo aquela ultrapassagem indevida, mas também algum outro veículo, outro terceiro que esteja no local naquele momento. Certo. Quantas operações aí são realizadas ao longo do ano pela PRF? Então, temos as ações ordinárias da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, todo dia, todo momento, trabalhamos 24 horas por dia, os 7 dias da semana. E nos grandes feriados, feriadões, nós também temos uma intensificação desse policiamento. Existe um planejamento prévio nas principais datas, a exemplo de Réveillon, que nós vamos ter agora, final de ano, Natal, São João, grandes feriados como Corpus Christi, né, Páscoa. Nós temos um planejamento por parte dos serviços de operações. Sabemos que pode existir um aumento no fluxo de veículos e pessoas que transitem pelas rodovias nesse período, e com isso existe também uma preocupação com a violência no trânsito. A partir do momento que a gente tem uma maior quantidade de pessoas e veículos transitando, temos também uma possibilidade de ocorrência de maior número de acidentes. E é justamente nesse foco de combater os acidentes, ou então mesmo que os acidentes ocorram, que a gravidade deles seja menor, e que a Polícia Rodoviária Federal reforça o seu efetivo nesse período, coloca também mais viaturas em pontos estratégicos, onde a gente sabe que existe um maior cometimento de infração, um maior cometimento também de infrações e de acidentes, para justamente estar combatendo esse tipo de condutas que não vão de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, que podem potencializar os acidentes, para poder fazer com que aquele feriadão seja de muita paz no trânsito, tranquilidade, mobilidade nas rodovias federais. Existe algum tipo de trabalho da PRF de conscientização para os motoristas que não seja em épocas de feriado? Muito bem pontuado. Existe sim, durante todo o ano, a Polícia Rodoviária Federal não somente faz um policiamento ostensivo, preventivo, mas também educativo. Existe um grupo dentro da Polícia Rodoviária Federal focado para a educação no trânsito, chamado de GETRAN, o Grupo de Educação para o Trânsito, que a todo momento, não só durante os feriados, faz programações, faz ações programadas de conscientização. Um grande exemplo é um programa dentro da Polícia Rodoviária Federal chamado de Cinema Rodoviário. Nós temos um ônibus grande, e no momento que a gente para esse ônibus, junto com ações de fiscalização, no momento que o condutor ele é parado para ser fiscalizado, ele é convidado ali a participar de uma palestra rápida, curta, de 5 minutos a 10 minutos, onde o policial mostra algumas regras básicas de direção e de que forma aquele condutor ele pode contribuir para um trânsito mais seguro, e também o oposto, de que forma a condução dele ela vai de encontro ao Código de Trânsito Brasileiro e contribui para a violência no trânsito, para a ocorrência de acidentes. É um momento muito importante em que a gente não consegue ali quantificar diretamente quantas vidas a gente pode estar salvando, mas que com toda certeza faz muita diferença, porque aquela pessoa que participa pode, no momento posterior, estar repassando isso também para outros amigos, outros círculos de amizade. Então, a gente acredita muito nessa questão de mudança comportamental, de conscientização, para ajudar a polícia a construir
um trânsito mais seguro e principalmente o nosso principal objetivo de sempre, que é salvar vidas. Certo. Mário, qual tipo de orientação assim essencial que não pode faltar que a PRF costuma, né, a dar para os motoristas que trafegam diariamente ou não pelas estradas do nosso estado? Muito bem, existem algumas condutas que a gente chama de grandes potenciais geradoras de acidente. Entre elas, que foi a que deu início aí à matéria, é a ultrapassagem em local proibido. Né? Eu vou falar um pouquinho só sobre a ultrapassagem e depois eu vou falar um pouco mais sobre outras condutas que a gente sempre também fala com o condutor. Em relação à ultrapassagem em local proibido, como eu disse no início, é um tipo de ultrapassagem extremamente perigosa que não deve ser feita. As colisões frontais, que dão como resultado quase que sempre acidentes graves e muitos deles com óbitos em rodovias, elas são resultados quase que sempre de uma ultrapassagem realizada em local proibido. Então não deve ser realizada ultrapassagem em locais que a faixa ali seja contínua, em pontos também não se deve ser feito. E eu vou muito além disso, mesmo em locais em que a faixa ela seja seccionada e seja um local de ultrapassagem permitido, o condutor ele tem que ter uma boa visão do veículo que vem em sentido oposto. Se já não existe algum veículo vindo, para poder não causar uma colisão frontal, não causar ali uma manobra evasiva do veículo em sentido oposto para poder se livrar de um acidente, que a gente chama de forçar a ultrapassagem. Então, o condutor nas estradas, a ultrapassagem é uma manobra de altíssimo risco, que requer muito cuidado, atenção e cautela. Então, antes de iniciar a ultrapassagem, verificar se o veículo que está atrás dele já não iniciou antes essa manobra. Caso o veículo que esteja atrás já tenha iniciado, dê preferência a quem já iniciou, aguarde um pouco para fazer ali no momento posterior. E como eu falei, tenha uma boa noção da sua condução, do seu tipo de condução e também da potência do seu veículo, se você vai conseguir iniciar e finalizar aquela manobra em segurança. Além da ultrapassagem em locais proibidos, a gente sempre chama atenção para a questão de telefone celular. É um mal que ainda vem, né, pega todos aí no trânsito, sempre quer dar aquela olhada, às vezes, em alguma mensagem de aplicativo, dar uma olhadinha, às vezes, no GPS e tal. Então, se programar para não utilizar o telefone celular, porque é um elemento distrator fortíssimo para poder causar um acidente. Em uma velocidade média aí de 80 km por hora, coisa de 2, 3 segundos, você consegue percorrer, às vezes, 50 metros. Então, em 50 metros, muita coisa pode mudar, o ambiente à sua volta pode mudar e você pode estar se envolvendo em um acidente grave. Então, ultrapassagens, telefone celular, álcool e direção, muito importante. A Polícia Rodoviária Federal bate muito de frente com essa conduta, que é de altíssimo risco e coloca também ali em risco não só o condutor, como qualquer outra pessoa que esteja na rodovia no momento. Tanto que esse ano já estamos caminhando para mais de 150 ou 160 mil testes de alcoolemia realizados. Durante os grandes feriados também temos bastante cuidado com isso, em estar intensificando esse tipo de fiscalização para estar retirando de circulação quem ainda insiste em estar dirigindo sob efeito de álcool. E a utilização do cinto de segurança, porque caso a pessoa se envolva em um acidente, ainda assim, mesmo com todo cuidado, com toda a direção defensiva, caso a pessoa se envolva em um acidente, com certeza esse dispositivo de retenção ajuda a salvar vidas, já é comprovadamente, né, cientificamente comprovado, de que ajuda a salvar vidas e que deve ser utilizado não só pelo condutor e passageiro, como também as pessoas do banco de trás. Isso ainda é muito comum, Emerson, da gente parar, fazer uma fiscalização, observar que o condutor e passageiro utilizam o cinto, mas quem está no banco traseiro ainda, muitas das vezes, não tem esse costume de utilizar o cinto de segurança. Então, lembrando que o cinto de segurança deve ser utilizado por todos que estejam no veículo. E, para finalizar, a velocidade. É um ponto muito importante, você andar com a velocidade compatível com os limites da via e com a sinalização. Porque quanto maior for a velocidade, maior é o estrago, caso se envolva um acidente, e menor é o tempo de reação, caso você tenha que fazer alguma manobra de urgência, alguma manobra evasiva, para estar se livrando de um acidente como esse. Então, certo. Se a gente pode citar algumas principais ações e conscientização, são essas daí. Certo, a gente está se aproximando aí, né, das festas de fim de ano, estamos em dezembro, já existe, né, algum tipo de trabalho sendo preparado pela Polícia Rodoviária Federal que você possa nos adiantar aqui em primeira mão para as festas de fim de ano? Sim, com certeza. A Polícia Rodoviária Federal, na verdade, ela possui uma grande operação nessas festas de fim de ano, que na verdade se estende quase até março. Então pega o período também todo de janeiro, que apesar de não ter nenhum feriado, a gente sabe que é um período que existe um maior fluxo, muitas pessoas de férias, então existe um maior fluxo em rodovias, que é uma operação que se chama Operação Rodovida. Ainda vai existir, né, o lançamento oficial dessa operação nos próximos dias, mas já te adianto que é uma operação grande, em que temos aí um reforço durante todo esse tempo dos nossos agentes,
nas rodovias e estradas federais do nosso estado até o final de fevereiro, início de março, quando é que finaliza essa operação, para poder estar realmente preservando vidas e estar focado ainda mais nessas ações, não somente de policiamento ostensivo, como também educativo. Certo. Agora, mudando um pouco de assunto, Mário, a gente sabe que algumas regiões do estado aí, né, da Bahia estão sofrendo, não estão sendo castigadas aí com as fortes chuvas. Existe algum tipo de trabalho também da Polícia Rodoviária Federal para evitar, né, acidentes nas estradas, já que estão, né, pista molhada e também trechos, né, que tiveram aí bloqueios por causa de deslizamento, alguma coisa? Você tem alguma informação do tipo? Sim, a gente tem a última informação que em Boa Nova ocorreu uma interdição parcial devido justamente a desmoronamento, né? Então estamos aí, a força da natureza ocorre, não tem jeito, e acabou acontecendo desmoronamento, às vezes ocorrem interdições parciais e também alguns trechos da terra que cederam asfalto, né? Devido às fortes chuvas, principalmente na região sul do estado. Então, primeiro, em relação a boas dicas de condução sob chuva, realmente, se você for uma viagem que não seja urgente, evitar de fazer em trechos que você sabe que existe essa forte chuva, não somente pelo risco de se envolver um acidente, uma aquaplanagem, mas também por esse risco de questões estruturais, às vezes de rodovias ou de fenômenos que sejam devido à força da natureza, como é um caso de um desmoronamento, né, que a gente não está ali previsto, né? Então, caso não seja uma viagem urgente que possa ser adiada, a gente fala até que, se possível, que adie, mas caso seja algo que tenha mesmo que fazer um deslocamento, que seja feito um deslocamento com atenção redobrada, porque existe o perigo de se envolver ali uma aquaplanagem, que é o efeito de deslizamento do carro sobre o asfalto, muitas das vezes causado por um acúmulo de óleo. Quando vem essa chuva, a pista fica escorregadia. Então, muito importante as condições de segurança do veículo, dos equipamentos obrigatórios, e a gente não pode deixar de falar principalmente do para-brisa, que serve para limpar ali a região do para-brisa e você ter uma boa visibilidade, dos pneus estarem em bom estado de conservação. Em relação às ações da PRF, quando existe esse tipo de chuva, né, das chuvas fortes, muito importante a ação da PRF no local, a presença da PRF para poder estar ali fazendo a questão de ordenar mesmo o trânsito. Às vezes, muitos dos locais, quando você tem uma interdição parcial, trabalha com o sistema de pare e siga. O que é o sistema de pare e siga? Às vezes, uma faixa só de rolamento, só uma pista funciona, por causa da interdição da outra pista, da outra faixa, e muitas vezes a Polícia Rodoviária Federal nesse local faz o sistema de parar o trânsito em um sentido e liberar no outro, e fazer essa inversão para que não ocorra um maior congestionamento do que já existe, né? Devido àquela ação ali que aconteceu, já vai existir um congestionamento, mas essa ação é muito importante para poder não aumentar o congestionamento no local e também preservar vidas e evitar um acidente, né? Caso não seja essa sinalização da PRF no local, todo mundo ia querer passar de ambos os lados e com toda certeza poderia ali estar ocorrendo um acidente grave e piorando a situação. Então estamos de olho aí nos trechos que estão interditados, estamos a todo momento buscando informações atualizadas. O estado é muito grande, né? Temos muitos pontos aí com chuva, e temos chuvas do sul até a capital aqui baiana, com toda certeza, do extremo sul até a capital baiana. Então a todo momento a nossa central faz contato com os postos aí espalhados por todo o estado para poder saber de pontos que possam estar interditados e estar enviando a equipe para o local para poder manter essa ordem aí e também evitar os acidentes. O senhor falou aí sobre medidas de prevenção, né, que evitam acidentes nas estradas. Essa orientação, ela é repassada aí aos motoristas. Eu gostaria que você falasse para a gente, né, as infrações que são consideradas graves e que geram multas e quais os valores dessas multas aí para quem descumprir, né, essas medidas de prevenção aos acidentes. Sim. Podemos falar do álcool e direção, a multa de quase R$3.000, além de sofrer um processo de suspensão da carteira pelo prazo de 1 ano. A famosa lei seca veio aí, né? Estabelece o limite zero realmente para o álcool na condução do veículo. Então iniciamos com ela, que é uma multa de quase R$3.000, uma multa pesada, que causa 7 pontos na carteira, né? Além de sofrer processo de suspensão, como eu falei. Podemos falar da ultrapassagem local proibido. Ultrapassagem de locais proibidos é uma multa de quase R$1.500, também 7 pontos na carteira. E se a pessoa for flagrada num período de 1 ano, reincidente nessa ação, acho que o valor da multa ele vem dobrado ainda. Em relação ainda a multas graves, podemos ainda citar a questão de ultrapassagem e também de transitar no acostamento. Muito importante esse ponto, não foi falado anteriormente. Durante os grandes feriados,
é muito comum aumentar o fluxo e com isso a gente tem um congestionamento maior nas rodovias. Muitas pessoas utilizam do acostamento para poder ganhar aquele tempo para chegar ao seu destino final. Isso é uma infração gravíssima. O acostamento ele só deve ser utilizado em casos de urgência, de emergência, às vezes por um mal súbito do condutor, está passando mal, ou o veículo tem alguma pane mecânica, uma pane elétrica, ele vai ser utilizado ali para poder estar resolvendo aquele problema. E uma pessoa que esteja transitando pelo acostamento ou ultrapassando pelo acostamento pode causar um acidente grave com aquela pessoa que esteja ali parado para resolver o problema. Então, também são condutas graves, que também geram 7 pontos na carteira e também tem um valor de R$ 1.500. Sendo que ultrapassar, salvo engano, ainda é duplicado esse valor, então chega aos 2.934, que é praticamente igual à questão do álcool em direção. Então são algumas condutas que têm os maiores valores, quase que aí no Código de Trânsito Brasileiro, mas o mais importante do que o valor monetário, que a gente sempre fala, inclusive na nossa campanha de conscientização, é de que a vida não tem preço, né? Então, você pode até fazer uma conduta dessa, uma infração dessa e ter a oportunidade de pagar, vamos dizer assim, mas numa certa hora você pode fazer uma conduta dessa e não ter nenhuma oportunidade de pagar, porque pode estar se envolvendo em um acidente grave, pode estar acabando não só com a sua vida, mas com a vida de alguma outra pessoa que esteja na rodovia no momento. E o mais importante é que a nossa vida não tem valor. Então, isso é que a gente sempre frisa, isso é sempre que a gente coloca como foco, de que a gente quer que aquela pessoa que saia de casa naquele dia, ela retorne também em segurança, porque existem pessoas que esperam esse retorno ao final do dia. E o trabalho da Polícia Rodoviária Federal também não se resume somente à fiscalização, né, e à aplicação de multas, mas também de apreensões aí, né, dessas pessoas, né, que infringem as leis e também trafegam nas rodovias, nas estradas aí, com algum tipo de irregularidade, não é isso, Mário? Com certeza. No momento que é observado realmente essa infração ou o crime, né, de dirigir sob influência de álcool, por exemplo, a partir de um certo limite ali dado pelo Código de Trânsito Brasileiro, o ato de dirigir sob influência de álcool pode deixar de ser uma infração administrativa para ser um crime. Sim. Inclusive, a pessoa é levada para a delegacia e é feito o flagrante lá pelo delegado, né? Então, no momento que a gente observa esse tipo de situação, a gente vai estar fazendo a apreensão, vai estar fazendo o encaminhamento para a delegacia e muito importante também, mas falar da questão de combate à criminalidade, não só de segurança viária. São dois viés muito importantes na atividade do Policial Rodoviário Federal. A todo instante, tudo e qualquer coisa que possa vir a acontecer na rodovia e estrada federal, é a Polícia Rodoviária Federal que vai estar ali atuando para resolver esse problema. Então, não só segurança viária, mas também de combate à criminalidade. Esse ano na Bahia tivemos resultados bastante expressivos também de combate à criminalidade. Tivemos há poucos dias atrás uma apreensão de mais de 700 tabletes de maconha, que aconteceu em Vitória da Conquista, dando quase 500 quilos da droga. Já tivemos também apreensões durante o ano de grandes cargas de cocaína que é uma droga hoje que tem um alto valor agregado e causa um prejuízo ao narcotráfico grande. Tivemos também grandes apreensões de 400 quilos em Feira de Santana, 400 quilos em Barreiras. Então seguimos também fortemente nesse combate à criminalidade, aos mais diversos crimes que possam vir a acontecer, como descaminho, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando com cigarros. Também temos apreensões bastante expressivas esse ano de cigarros, que aconteceram também no sul, sudoeste, Vitória da Conquista, em Feira de Santana também, recentemente. Então, todos esses crimes que possam vir a acontecer, o policial também tem que estar ali presente para combater e dar esse retorno à sociedade. O trabalho, Mário, de combate ao tráfico de pessoas, né, o tráfico humano, também é realizado pela Polícia Rodoviária Federal? Sim, como eu falei, toda e qualquer abordagem que aconteça na rodovia, o policial ele tem um treinamento específico para estar avaliando algumas características daquela abordagem, de que forma que aquela abordagem está sendo utilizada, está andando, né, vamos dizer assim, para poder identificar algum possível crime naquele local. Então, a partir do momento que ele faz uma abordagem e possa, de acordo com os elementos que ele visualizou e treinamento que lhe é proporcionado, ele pode estar identificando ali um tráfico de pessoas. Inclusive, existem já alguns casos de abordagens com a questão de condições de trabalho análogo ao escravo, também sendo utilizado por rodovias. Às vezes, trabalhadores sendo transportados em caminhões baús para alguns locais de trabalho, e que também já conseguimos combater. E em relação, podemos falar também a um abuso, né, de crianças e adolescentes. Temos um projeto dentro da Polícia Rodoviária Federal fantástico, já foi premiado internacionalmente, inclusive,
chamado de projeto Mapear, onde temos aí em nossas rodovias mapeados pontos sensíveis, pontos principais e que podem vir a ser pontos de vulnerabilidade para essas crianças e adolescentes em relação à prostituição, né? E a Polícia Rodoviária Federal também combate esse tipo de crime, todos esses tipos de crime, que são crimes relacionados aos direitos humanos e também uma vertente muito importante dentro da instituição. Certo. Mário, nossa entrevista está chegando ao fim, né? Muito bom conversar com você, foi uma entrevista enriquecedora. Eu queria te agradecer aqui pela participação, mas antes gostaria de ouvir aí as suas considerações finais para os ouvintes, né, que estão nos acompanhando agora, os motoristas principalmente que estão sintonizados na rádio aí através do carro. Certo, Emerson, agradecer o convite, com certeza deu para falar bastante aqui sobre as ações de uma forma geral da PRF, né? Podemos falar aqui de segurança viária, combate ao crime, ações direcionadas aos direitos humanos, educação para o trânsito, então deu para dar um panorama geral das atividades que são realizadas. Sim. E para os condutores, para quem estão nos ouvindo, realmente é pedir esse apoio na construção de um trânsito melhor. É sempre o que a gente procura passar durante as nossas abordagens, o que a gente também procura passar durante as nossas ações de educação para o trânsito. O trabalho da polícia sozinho, ele com certeza melhora, né, os dados, melhora os números, mas ele não vai ser de excelência caso aquele principal ator do trânsito, que é o responsável por toda a mudança dele, que somos nós mesmos, a gente não mudar e não tiver atitudes positivas e não tiver atitudes que estejam de acordo com o Código de Trânsito. Então é realmente pedir esse apoio para poder fazer uma condução segura na condução do veículo, que não exceda o limite de velocidade, respeite as placas de sinalização, não realize ultrapassagens em locais proibidos, utilize do cinto de segurança, não utilize o telefone celular. São dicas rápidas, dicas bem rápidas, mas com toda certeza faz uma grande diferença no momento de fazer uma viagem, de pegar uma estrada. E com essas condutas, com certeza, aquele cidadão vai estar ajudando a polícia a fazer do trânsito um local mais seguro e que a gente chegue, quem sabe um dia, nosso maior objetivo, com toda certeza, a não perder nenhuma vida no trânsito, que a gente tem um total de acidentes zero, de óbitos zero, de acidentes graves zero, que essa é a nossa maior missão. É uma missão difícil de chegar, temos ainda números elevados de acidentes no trânsito, apesar Sim. da diminuição vista esse ano, mas ainda estamos distantes dessa taxa zero, mas com toda certeza é o nosso maior objetivo. E lembrar a todos que quem precisa da Polícia Rodoviária Federal, nós temos um número de emergência, que é 191, que atende todos os dias, 24 horas por dia, estaremos à disposição do cidadão. Pronto, muito obrigado, Mário Henrique, aqui, policial rodoviário federal, participando do nosso programa, esclarecendo aí dúvidas sobre, né, as fiscalizações nas estradas baianas. Agradeço aqui pela participação e espero te ver aqui novamente daqui a alguns dias falando sobre a operação final de ano. Tá ok, muito obrigado. Um abraço. Outro.